Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edilson e juntamente com a minha equipe, nós vamos falar para vocês hoje sobre John Rawls, um filósofo e professor americano bastante influente durante o século XX. Ao longo de nossa explanação, iremos falar sobre sua história, sua formação, o que ele defendia e também sobre suas principais obras. Então, vamos à nossa explicação. Eu me chamo Edilson e vou dar uma breve explicação para vocês sobre quem foi John Rawls. John Rawls foi um grande e influente filósofo do século XX, nascido em 21 de fevereiro de 1921, na cidade de Maryland, nos Estados Unidos. Ele foi fruto de uma família bastante influente e envolvida na política, e passou a se interessar por questões sociais devido principalmente a dois pontos. O primeiro foi o engajamento de sua mãe no movimento feminista, e o segundo foi após observar e constatar que a grande maioria da população negra de seu bairro, Baltimore, vivia em condições inferiores quando comparada à população branca. Durante sua formação acadêmica, ele frequentou as universidades de Oxford e Harvard, e ganhou destaque após a publicação da obra Uma Teoria da Justiça, no ano de 1971. Nesta obra, ele desenvolveu argumentos contra o socialismo igualitário, apoiando as instituições do estado de bem-estar liberal e democrático moderno. Feita essa breve introdução sobre quem foi John Rawls, agora eu vou passar a bola para o Jonas, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre a principal obra dele, Uma Teoria da Justiça. Jonas vai abordar o contexto geral e os principais tópicos da obra. É contigo, Jonas. Meu nome é Jonas Torres e eu vou falar sobre a teoria da justiça. O que é uma sociedade justa? E quem se dedicou para responder essa pergunta foi John Rawls. Ele publicou um livro em 1971, do qual foi uma das suas principais obras, chamada Uma Teoria da Justiça. Ele chamou para si a tarefa de propor uma teoria de justiça que fornecesse uma aproximação maior de uma sociedade mais justa. No seu livro, logo no primeiro capítulo, Justiça com Equidade, ele começa com a seguinte frase, dizendo que justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como verdade é a primeira virtude para o sentimento de pensamento. Sua intenção maior nessa obra era construir uma filosofia justa, que conseguisse conjugar os dois valores mais importantes desse mundo contemporâneo, a liberdade e a igualdade. Mas como fazer isso em um mundo plural e diverso? Como associar esses dois valores? Liberdade como um valor maior que orientava o agir de cada indivíduo e igualdade como um valor maior que orientava a boa convivência entre todos. John Rawls vivenciou de perto a Guerra Fria, o conflito entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética quis difundir entre outros países o socialismo que pregava igualdade social. Já os Estados Unidos defendia o sistema capitalista, que pregava liberdade de mercado, onde cada indivíduo tinha a liberdade e o direito de galgar para si o melhor. Isso acabava implicando na diferença de classes sociais. O grande desafio de John Rawls era conciliar esses dois valores, que até então eram inconciliáveis. E para entender basicamente essa teoria, precisamos entender dois pontos. Primeiro, John Rawls retoma o contrato social. Ele se liga ao contratualismo social kantiano, o qual pregava que o contrato social tinha origem moral e, para ser justo, deveria se basear em indivíduos morais. O segundo, John Rawls estabelece que, para a escolha dos membros da sociedade sejam eficazes para todos, é necessário que eles desconheçam a sua situação em relação a todos os atributos e as suas necessidades que possam ter. John Rawls chama essa solução de véu da ignorância. Então, para John Rawls, dessa forma, os princípios da justiça
foram escolhidos de maneira a favorecer a todos. O véu da ignorância é aquilo que vai cobrir a posição original dos membros da sociedade de maneira que vai facilitar a redução da diferença da política. Olá, sou o aluno Guilherme de Lima Almeida, do curso de Engenharia de Mecatrônica do semestre 2020.2, atualmente cursando a cadeira de Ética. Hoje estou aqui para tentar explicar um dos principais pensamentos de John Rawls, que é a teoria da bússola moral. John Rawls tenta justificar sua visão de justiça como equidade e descartar alternativas concorrentes, recorrendo uma espécie de experimento de pensamentos de contrato social na tradição de Hobbes, Locke e Rousseau. Entretanto, ao contrário dos modelos neo-hobbesianos de agência racional incorporados em modelos econômicos padrão, Rawls, fortemente influenciado pela filosofia moral de Kant, descreve as pessoas como agentes morais distintos possuindo um senso de justiça ou capacidade moral, que fornece ambos os julgamentos sobre as questões morais e a motivação para agir de acordo com as regras morais, mesmo quando isso acarreta o sacrifício de estreitos interesses próprios. Na ótica de Rawls, as pessoas são entendidas como racionais, no sentido econômico, mas também como razoáveis. O experimento mental de Rawls tem como objetivo modelar a forma como o nosso senso de justiça modera a maximação racional. Em suma, para concluir este pensamento, vamos ter que olhar de uma posição original. Os agentes são concebidos como maximadores de bens primários, que se trata de bens necessários para a realização de quase todos os fins. Olá, meu nome é Felipe Soares e eu farei uma breve explanação sobre o véu da ignorância de John Rawls. Rawls acreditava que, para uma sociedade alcançar o bem comum ou ainda a liberdade fundamental, deveria ser submetida ao véu da ignorância, que parte do princípio que estaremos em situação em que nossas decisões não terão como propósito o interesse particular. Para isso, o que Rawls pede que façamos é nos colocarmos em uma posição hipotética original, sob o véu da ignorância, no qual não teríamos noção de nós mesmos, nem sequer de nossa posição na sociedade. Dessa forma, teríamos cuidado das escolhas, dos princípios que norteariam nossas vidas, pois desconheceríamos nossa classe, nossa religião, nossa etnia, cultura e entre outros, evitando que as escolhas fossem feitas de forma benéficas a alguns e prejudiciais a outros. Pois, já que não teríamos noção do nosso lugar na sociedade, pensaríamos de forma mais racional, visando o benefício de ambas as partes, trazendo assim uma sociedade mais justa. Rawls também acreditava que, sob o véu da ignorância, as pessoas não gostariam de viver numa sociedade com livre mercado, pois geraria uma sociedade com uma gigantesca desigualdade econômica, em que você poderia se tornar o Bill Gates, ou então você também pode se tornar uma pessoa sem teto. Ou seja, seria melhor viver num sistema em que ambas as partes fossem beneficiadas. Olá, eu sou o David e vou falar brevemente sobre Libertarismo Político de John Rawls. Sua segunda grande obra, Libertarismo Político, publicada em 1993, onde Rawls reconhece que o seu argumento sobre estabilidade da justiça como equidade se baseia na suposição em que todos nós fomos criados em uma sociedade unificada sobre um único pensamento, que seria o pensamento kantiano sobre personalidade, moral e também sobre o bem. Ele fala que esse pensamento pode ser mantido apenas por meio de coerção, contrariando diretamente o princípio base do libertarismo. Com essas falas de John Rawls, ele tenta mudar o conceito de justiça como equidade, como se ela fosse
uma doutrina política relativamente neutra. Essa justiça não se baseia apenas em uma única visão metafísica ou moral. Ele tenta trazer esse conceito para que ele possa ser constituído como conteúdo de um consenso sobreposto de muitos concorrentes, abrangindo visões morais e éticas diferentes, assim podendo tornar consistente o fato do pluralismo razoável. Oi, meu nome é Ingrid Machado e eu vim fazer uma conclusão sobre o pensamento de John Rawls. A gente pode ver em sua obra Uma Teoria da Justiça que ele busca, através de um princípio de equidade, atingir uma certa utopia onde todos estejam no mesmo nível socioeconomicamente. Todas as pessoas receberiam proporcionalmente com o que elas já têm ou o que não têm. Assim, isso seria diferente do princípio de igualdade, que busca que todas as pessoas recebam igualmente, independente do que elas têm ou do que elas não têm. E o que ele buscava não era essa igualdade, sim a equidade. Onde se você tivesse menos, você receberia mais. E se você tivesse mais, você receberia menos, até atingir a posição onde todos estivessem iguais. O que as pessoas que pregam a igualdade não levam em consideração é o ponto original, que é justamente um dos princípios de John Rawls, que diz que se você tem muito, você não tem a necessidade de receber tanto quanto quem não tem tantas condições. E com isso ele enfrentou a oposição de duas posições. A posição liberal de direita, ela afirmava que somente através do mercado, a iniciativa particular e do crescimento de produtividade, com o decorrer do tempo as pessoas conseguiriam atingir essa igualdade que ele tanto buscava. Só que ele esquece também de ver que os menos favorecidos não têm também nem essas condições de começar a investir nesse mercado. E a posição tradicional de esquerda também, que atestava somente por meio de lutas sociais e políticas, conseguiram diminuir a desigualdade econômica que sofrem os menos favorecidos. Essas eram as oposições que John Rawls enfrentou. Para concluir, a gente pode só reforçar o princípio da equidade que ele pregava bastante. Também foram feitas algumas obras em resposta ao seu livro Uma Teoria da Justiça, como utopia. É isso, essa foi minha conclusão e eu agradeço pela atenção.